Jesus, Senhor Deus, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Pode dizer isso comigo? O Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora você vai dizer comigo, tá? O Senhor Deus está no seu santo templo, agora você vai dizer comigo, tá bom? O Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está neste lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E não é a casa de Deus porque Deus mora nessa estrutura física. É a casa de Deus porque esse lugar foi escolhido, separado, consagrado para que o povo dele nele se reunisse para glorificar o seu nome. Esse é o lugar separado, consagrado para que aqui a palavra do Deus vivo pudesse ser proclamada, anunciada, ensinada. E esta é a palavra de vida eterna. Amém ou não? Quem já enfrentou problemas difíceis na vida? Levante a mão aí. Quem já enfrentou problemas muito difíceis? Levante a mão assim. E quem já enfrentou problemas quase impossíveis de serem resolvidos? Faz bem alto assim. Uau! Então, nós temos uma coisa em comum aqui nessa noite. Todo mundo já enfrentou problemas muito difíceis, hein? Amém ou não? E o fato de você estar aqui significa que você venceu. Olha aí, né? Você passou por eles, né? E eles já estão na sua retaguarda. Hoje eu trago um texto da palavra de Deus que fala sobre um tipo de situação difícil muito específico na vida do povo de Deus, na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano. É o texto do Salmo 107. É um salmo muito longo, mas eu pincei um trecho dele, do versículo 9 ao versículo 16. E eu quero ler ao seu coração esse texto nessa noite. Você pode acompanhar a leitura aí, assentado como você está. Salmo 107, de 9 a 16, diz assim: pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Então, que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele derruba os portões de bronze e despedaça as barras de ferro. Eu quero repetir essa última frase que o salmista fala sobre o poder de Deus e sobre a ação de Deus. O salmista diz que Deus derruba os portões de bronze e despedaça as barras de ferro. Você pode repetir isso comigo? Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Agora nós vamos repetir, meus irmãos, para o pessoal que está lá no aeroporto ouvir, tá bom? Vamos falar com convicção. O que Deus faz, igreja? Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? O que chama a minha atenção nesse texto é que o salmista usa na poesia dele, no poema dele, uma expressão muito concreta e muito forte. Ele vai falar sobre fome, sede, angústia, ele vai falar sobre esgotamento, sobre queda, sobre solidão, ausência de ajuda, e ele vai usar uma expressão assim: presos com correntes de ferro. Uma expressão muito concreta. Há pessoas que estão andando na vida, mas na verdade elas estão presas
com correntes de ferro. Elas estão aprisionadas. É uma expressão na Bíblia que remete às pessoas que estão colocadas nos porões. Eles faziam assim com os prisioneiros. Colocavam os prisioneiros nos porões e acorrentavam seus pés de uma maneira que eles não podiam se locomover, a não ser 1 ou 2 metros, 2 ou 3 passos. Pessoas que estão acorrentadas. E o salmista vai dizer assim, olha, primeiro ele fala, aflitos e presos com correntes de ferro. E depois ele vai dizer que o Senhor quebra em pedaços as correntes que prendem as pessoas. E lá no final, o texto que nós repetimos aqui juntos vai dizer que ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. A pergunta é, se você já se sentiu preso com correntes de ferro, como se correntes de ferro estivessem prendendo você. Vou ser um pouco mais claro aqui. Como se alguma área da sua vida estivesse acorrentada e você não consegue andar naquela área. Você não consegue se desenvolver, você não consegue evoluir, você não consegue se mover, porque existe uma corrente de ferro invencível prendendo você. Você quer sair, você quer se livrar, você quer se mover, mas uma corrente que é mais forte que você prende você ali e você não consegue se mover. Nós podemos falar, meus irmãos, pelo menos de 4 tipos de correntes, como correntes de ferro que prendem o ser humano em todos os tempos, e não é diferente em nossos dias. Há pessoas presas em correntes emocionais, emoções que aprisionam, emoções que prendem, emoções que escravizam. Você está emocionalmente encarcerado, emocionalmente acorrentado. Sabe, diversas emoções negativas, cargas negativas, memórias negativas, mexem com o seu coração, mexem com a sua mente, mexem com a sua vida e impedem você de evoluir. Você quer crescer, você quer andar, você quer se mover, mas essas emoções funcionam como correntes de ferro que prendem você lá no passado. Há pessoas vivendo hoje como se estivessem lá no passado, porque há correntes emocionais prendendo essas pessoas lá no passado. Você sabia que há pessoas que não conseguem ser felizes hoje por causa de coisas que aconteceram lá atrás, lá no passado? Então, a emoção acorrenta essas pessoas ao passado. Nós podemos falar também de correntes materiais. Conhece alguém que está preso à matéria, preso às coisas? Está acorrentado à sua casa, está acorrentado ao seu carro. E há pessoas que estão materialmente acorrentadas a coisas que elas não possuem, mas elas sonham em possuir. Mas o sonho é tão denso, a vontade de ter essas coisas é tão grande, que essas pessoas, mesmo antes de possuir esses bens, já estão acorrentadas neles. Loucura! A pessoa não tem aquela Ferrari que quer ter, mas já está acorrentada a ela. A pessoa não tem aquela mansão que quer ter de 20 suítes, mas já está acorrentada nessa mansão. A pessoa não quer ter uma conta bancária, ainda não tem uma conta bancária recheada de dólar e de euro, como sonha ter, a sua conta está no negativo, mas ela está acorrentada ao sonho daquela conta bancária recheada. É quando os bens materiais acorrentam as pessoas, e elas não conseguem ir embora, porque estão presas, materialmente presas, emocionalmente presas, materialmente presas. Nós podemos falar também sobre correntes relacionais. Pessoas que estão presas a outras pessoas, presas a relacionamentos doentios. E esses relacionamentos doentios impedem essas pessoas de crescerem, acorrentam as pessoas, sabe? Um relacionamento pecaminoso, maldoso, abusivo, violento, que prende você, puxa você para baixo, impede você de crescer. E enquanto você não abrir mão disso, a corrente está prendendo você ali. São correntes relacionais. E a Bíblia fala, meus irmãos, de correntes espirituais, pecados que estão no seu coração, na sua mente. Ninguém vê você praticando-os, ninguém pega você de surpresa,
ninguém fraga você, mas você sabe que está preso, acorrentado à prática pecaminosa, e você vai lá, você mesmo entra no local de execução, de prisão, você mesmo vai com seus próprios pés para o local de confinamento, você mesmo pega a corrente, você mesmo ata nos seus pés, e você está ali acorrentado àquele vício, àquela prática pecaminosa, aquele equívoco espiritual, e você não consegue decolar na vida, porque está acorrentado. Pergunta a questão é, não importa quem você seja, não importa nada sobre você, a não ser que tipo de corrente está prendendo você. Que tipo de corrente está impedindo você de ser tudo o que Deus deseja que você seja? O que está impedindo você de ser usado por Deus? De ser tremendamente usado por Deus? O que está impedindo você de ser 100% o que Deus projetou você para você ser? Que tipo de corrente está prendendo você? Que tipo de corrente está acorrentando e bloqueando o seu crescimento? Esse salmo, meus irmãos, pelo menos nesse trecho que nós selecionamos nessa noite, ele nos fala, nos dá uma breve descrição. Pastor, como é que eu vou saber se eu estou acorrentado ou não? Como é que eu vou saber se tem uma corrente me prendendo? Como eu vou saber se eu estou preso numa corrente emocional? Ou numa corrente relacional? Ou numa corrente material? Como é que eu vou saber se eu estou espiritualmente acorrentado? Como eu faço para saber? E sabia que há pessoas que estão acorrentadas, mas elas já descobriram, já desenvolveram um método de vida inserindo a corrente na vida delas. Então a corrente diz, você pode andar 2 metros, e elas falam assim, eu sou muito feliz com esses 2 metros, porque é tudo que eu posso andar por causa da corrente. Elas não abrem mão da corrente, mas elas abrem mão da vida. E há pessoas que estão acorrentadas há tanto tempo, e estão tão acomodadas ao fato de estarem acorrentadas, que elas já não enxergam mais a limitação imposta a elas pela corrente ou pelas correntes. Pastor, como é que eu fico sabendo se eu estou acorrentado? Esse texto ensina para nós como vive a pessoa acorrentada. Olha que coisa interessante. Logo no versículo 10 diz que a pessoa acorrentada vive insegura. Estavam vivendo na escuridão, nas trevas. Gente acorrentada é gente insegura. Também gente inquieta, versículo 10, aflitos, gente inquieta, se movendo para lá e para cá, sem resultado do seu movimento, aflição. Gente esgotada, versículo 12, estavam esgotados por causa do muito trabalho. Gente abandonada, o versículo 12 vai dizer, e ninguém as ajudava, e gente derrotada, e eles caíam. E ninguém podia levantar. Gente acorrentada é gente insegura, é gente inquieta, é gente esgotada, é gente derrotada, é gente abandonada, é gente preocupada e com medo, angustiada, diz no versículo 13, é gente tolhida, as correntes os prendiam. É assim que vive o acorrentado. Sabe quem é o acorrentado? O acorrentado é o inseguro. O acorrentado é o inquieto, o acorrentado é o esgotado, é o derrotado, é o abandonado, é o preocupado 100% do tempo e cheio de medo, é o tolhido, limitado, está acorrentado. Pastor, o que eu faço? Eu consigo perceber algumas correntes na minha vida. Sabe, eu até pinto as correntes, eu dou um colorido nelas para elas combinarem com a minha roupa, eu tento esconder as correntes, eu coloco um vaso de planta, algum ornamento que faça as pessoas que estão à minha volta pensarem que a corrente faz parte do meu environment, do meu ambiente. Mas o fato é que eu sei que não é nada do meu ambiente. Eu sei que não é nada de adorno. Eu sei que são correntes que estão me prendendo. Esse texto fala também como que Deus livra a pessoa acorrentada. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Deus da Bíblia tem autoridade sobre qualquer tipo de corrente. O Deus da Bíblia tem poder de despedaçar as correntes. A Bíblia fala nesse texto 5 coisas que eu queria deixar com você nesta noite sobre como Deus livra a pessoa acorrentada. Primeiro,
Deus traz luz. A presença de Deus na vida implica em luz. O versículo 14 vai dizer assim: Ele os tirou da escuridão das trevas. A pessoa estava presa na escuridão, mas Deus os tirou da escuridão. Deus tem autoridade para isso. No Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Declaração de Isaías: a luz brilhou sobre os que andavam nas trevas. Primeira coisa que Deus faz com quem está acorrentado: Deus traz luz, tira das trevas. Porque quando Deus elimina as trevas, Ele elimina a insegurança, Ele elimina a incerteza. A luz te dá segurança para caminhar. A Bíblia diz que aquela pessoa que vai contra Deus é como uma noite sem luar. Mas a mesma Bíblia diz que a vida daqueles que confiam em Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus traz luz. Segunda coisa, Deus traz paz. Ele faz aquela pessoa que está acorrentada viver em paz. Ele inaugura um tempo de paz na vida. Versículo 13: o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Não precisa mais andar inquieto, não precisa mais andar aflito, não precisa mais andar completamente cheio de angústia na alma, empurrando você mesmo contra a parede, chutando pedras, ofendendo as pessoas que estão ao seu redor, magoando pessoas que te amam, culpando todo mundo pelos seus problemas. Deus te traz paz ao coração. Paz não é resultado de tratados políticos, paz não resulta de medicamentos que você tome, paz é resultado da presença libertadora de Deus na minha vida e na sua vida. Então Deus traz você para a luz e Deus te faz viver em paz. Sabe o que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 27? Jesus diz assim: deixo-vos a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus está dizendo: eu tenho uma paz diferente da paz do mundo. Eu tenho uma paz que a boate não pode dar, que o nightclub não pode te dar, que o vício não pode te dar, que a droga não pode te dar. Eu tenho uma paz que uma arma na mão não pode te dar. Eu tenho uma paz que um cão feroz solto no quintal não pode trazer para você. Eu tenho uma paz que se instala na alma e no coração. Jesus fala: a minha paz te dou. E traz você para a luz e Ele te dá paz. Terceira coisa, Deus te socorre. Sabe, Ele estende a mão para você. Sabe, a gente lê lá no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta nos tempos de aflição. Deus não apenas manda socorro. Eu gosto desse texto do Salmo 46. Deus não apenas aponta o caminho do socorro. O salmista diz assim: Deus é o socorro. Ele se envolve pessoalmente no seu problema e Ele socorre você. Versículo 15 vai dizer que o povo possa agradecer ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que Deus faz. O nosso Deus nos socorre com amor e realiza maravilhas na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Então Deus traz luz, Deus faz você viver em paz, Deus socorre você, mas a Bíblia diz que Deus também te alivia das pressões. Sabe uma coisa que faz muita gente sofrer hoje? Pressões. Pressões de diversas matizes. E João 4, 27, Deus vai dizer assim: deixo com vocês a minha paz. Essa minha paz resolve o problema das pressões. Você está sendo pressionado? Alguém está forçando você a alguma coisa? Alguma situação impede você de agir por moto próprio, de agir com a sua própria consciência? Você se sente obrigado a fazer as coisas? Deus traz para você alívio das pressões. Por último, Deus te liberta de verdade.
há muitas libertações fakes, há muitas pseudo-libertações, mas o versículo 3 diz que Deus quebrou em pedaços as correntes que prendiam as pessoas. Sabe, Deus, quando a medicina livra você de uma doença, ela não impede que a doença volte. Quando uma pessoa ajuda você com um problema, isso não impede que o problema volte. Mas quando Deus liberta você da corrente, a Bíblia diz que Ele despedaça a corrente. Acaba a corrente. Sabe? Ele elimina, Ele tira da história aquilo que acorrentava, que prendia você. Ele quebra, ele desconstrói, ele desconfigura, ele transforma a corrente num punhado de ferro. Ele acaba com a força da corrente. Sabe o que faz a corrente uma coisa forte? É a estabilidade dela. São os elos fortemente ligados um ao outro. E quando eles são chumbados aqui, ele prende você. Mas quando o poder de Deus entra em ação e ele despedaça as correntes, nada mais é do que um punhado de ferro. Deus tem poder para fazer isso, para libertar você e despedaçar as correntes. Há um outro texto aqui, versículo 16, diz assim: pois ele derruba portões de bronze e despedaça as barras de ferro. Tudo aquilo que significa prisão para você, tudo aquilo que significa tolimento da sua liberdade, tudo aquilo que significa cerceamento do seu movimento, Deus despedaça, Ele quebra, Ele aniquila e Ele declara liberdade. João capítulo 8, versículos 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como disse, há muitas pessoas acorrentadas, há muitas pessoas presas, há muitas pessoas que não se desenvolvem, que não crescem, que não amadurecem, que não se tornam homens e mulheres maduros e cheios do Espírito Santo. Há pessoas que ficam na religiosidade infantil a vida inteira, há gente acorrentada à religiosidade, a esquemas humanos, a moralidades humanas. Mas a Bíblia diz que Deus olha para essa pessoa acorrentada, diz assim: olha, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te tolhe, aquilo que te limita, aquilo que te escraviza, aquilo que te prende, e aquilo que hoje na sua vida é um obstáculo intransponível, eu estou pronto para quebrar e transformar num punhado de ferro inútil. E você vai olhar para aquele punhado de ferro no chão e vai falar assim: você não é mais nada, porque você agora é o resultado da ação libertadora, salvadora, resgatadora de Deus na minha vida. Eu não posso fazer isso por você. Ideologia alguma pode fazer isso para você. Filosofia alguma pode fazer isso para você. Mas aquele que quebra as correntes, aquele que destrói os portões de bronze, aquele que transforma num punhado de ferro aquela corrente aparentemente invencível, Ele pode fazer isso. Sabe o que Deus tem para você, querido? Deus tem luz, paz, alívio, socorro e libertação. Deus tem uma proposta de vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não se deixe enganar pelo inimigo. Não deixe Satanás colocar uma corrente nos seus pés e enganar você dizendo que é uma joia. Não deixe o diabo colocar uma corrente densa em volta do seu pescoço e te enganar que é um colar. Não deixe o diabo colocar um carro, uma casa, notas de dólar, documentos, sonhos, que na verdade são correntes para prender você. Diga: não, eu quero a luz de Deus, eu quero a paz de Deus, eu quero o alívio de Deus, eu quero o socorro de Deus e eu quero a libertação de Deus. Queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, eu quero pedir uma coisa a mais para você. Às vezes o pastor pede as coisas do púlpito e as pessoas resistem porque há um ceticismo, há um individualismo. Mas eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero pedir para você colocar a sua mão no seu coração. Eu queria que você sentisse
o pulsar do seu próprio coração. E eu queria que você pensasse nesse retrato que o salmista pinta de pessoas, de seres humanos. O salmista vai dizer: estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos, esgotados, caídos, sem ninguém poder ajudar. Estavam angustiados, cheios de correntes que os prendiam. Mas Deus se manifestou com poder e glória, os tirou da escuridão das trevas, os livrou das aflições, trouxe paz ao coração, aliviou das pressões, veio pessoalmente em seu socorro. Abre os braços, te oferece perdão, te oferece amor, te oferece graça, te oferece a mão estendida que nunca se encolhe, te oferece um abraço, te oferece um beijo e te diz: a partir de agora, não mais correntes, a partir de agora, não mais prisões. Querido, eu não sei se são correntes emocionais, materiais, relacionais, espirituais. Eu não sei se são pressões de que origens e de que matizes. Eu não sei que tipo de força obriga você a conviver com a corrente. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, hoje Deus pode transformar a corrente num montão de ferro espedaçado. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com instituição, não tem nada a ver com tradição religiosa. Tem a ver com a sua vida diante do Deus Altíssimo, o único que opera maravilhas, que tem autoridade sobre todas as coisas. Não há correntes que fiquem inteiras diante do Deus Altíssimo. Não há grilhões que resistam ao seu poder e à sua glória. Não há portões de bronze que possam resistir à autoridade do Deus vivo. Sabe de uma coisa? Ele está aqui. Ele está abrindo os braços para você. Ele não quer saber que igreja você frequenta. Ele não quer saber há quanto tempo você frequenta essa igreja. Ele não quer saber da sua história religiosa. Ele quer que você reconheça os grilhões. Ele quer que você encare as correntes. E Ele quer que você se lance aos pés dele, aos braços dele, para que Ele faça uma obra completa de libertação na sua vida, no seu coração. Pastor, eu tenho andado acorrentado. Há áreas da minha vida nas quais eu reconheço que existem correntes que as estão prendendo. E eu quero crescer, eu quero ir adiante, eu quero me desenvolver, mas eu sinto que há correntes me prendendo. Eu quero que Deus despedace correntes. Querido, querida, se Deus trouxe você aqui nesta noite, e se você deseja de coração que Deus faça a obra de quebrar correntes na sua vida, levante a sua mão onde você está e nós vamos levantar o clamor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Pode levantar a sua mão. Deus abençoe você também. Deus abençoe você também. Deus abençoe lá atrás você também. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você também. Deus abençoe, filha. Alguém mais pode levantar a sua mão? Deus abençoe a sua vida. Pastor, há correntes na minha vida, estou preso. Só Deus pode libertar. Deus abençoe, filho. Eu queria que a igreja orasse ao Senhor. Pode diminuir essa luz aqui, por favor. Pode melhorar a luz do ambiente. Eu preciso que a igreja ore. Clame a Deus. Glorifique a Deus. Eu preciso que a igreja seja uma igreja viva, uma igreja acordada, uma igreja que clama a esse Deus que quebra as correntes de ferro. O Espírito Santo está quebrando correntes nesta noite, igreja. Glórias e aleluias. Pastor, há correntes na minha vida. Não levantei minha mão ainda, pastor.
Eu quero que Deus me liberte. Pode levantar o seu braço, querido. Não levantou ainda, faça isso agora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer a obra na minha vida e na sua vida. Eu quero fazer um pedido nessa noite. Eu queria pedir que as pessoas que estão aqui e que levantaram as suas mãos, quem não levantou a sua mão, eu peço que fique em oração agora. Mas quem levantou a sua mão, eu peço que olhe para mim um minuto. Cada pessoa que está aqui que levantou a sua mão, olhe para mim um minuto. Pastor Lécio, eu não levantei a minha mão, mas eu também preciso ser liberto de correntes e cadeias. Querido, onde você está? Se você levantou a sua mão, olhe para mim agora. O Senhor Deus está aqui neste lugar. O Senhor Deus está aqui nesta hora. E Deus quer abraçar você. Deus quer cuidar de você. Deus quer receber você, acolher você. E Deus quer transformar as correntes num monturo de ferro inútil na sua vida. Você que levantou a sua mão, enquanto a igreja toda está orando, fique em pé no seu lugar. É hora da oração. Cada pessoa que levantou o seu braço, fique em pé no seu lugar. É tempo de oração. É tempo de oração. Sabe o que eu tenho aprendido? Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que Satanás não exclui ninguém. Ele tenta acorrentar todas as pessoas o tempo inteiro. Mas sabe o que eu tenho aprendido nas Escrituras? Que Deus tem um poder para quebrar todos os grilhões e todas as correntes. Não importa a natureza delas. E é por isso que nós vamos orar ao Senhor. Então eu quero pedir que você que está em pé, deixe seu lugar e venha aqui para frente. Fique aqui bem perto da escada. Se você está aqui à frente nesta noite, se há fé no seu coração, em nome de Jesus de Nazaré, as correntes serão quebradas nessa noite. Mas eu queria, antes da oração, há pessoas que estão num processo. Queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar aqui. Há pessoas que o diabo acorrentou. E o diabo começou a encurtar o tamanho da corrente. E o diabo está trazendo você para perto dele, para asfixiar você e acabar com você. Esse é o alvo dele. Ele vai cirandando você. Ele começa te dando uma corrente muito grande, te dá uma ilusão de liberdade, mas sem que você perceba, ele começa um processo. E o alvo dele é acabar com a sua vida. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Só que a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o que nós cantamos agora, meus irmãos, coincide com o que a Bíblia ensina. Há poder no nome de Jesus. Então, se há alguém, por favor, nós somos na casa de Deus, na família de Deus. Se há alguém que precisa estar aqui à frente e não está ainda, deixe seu lugar e venha para cá. Chegou a hora de Deus quebrar todas as correntes. Eu vou pedir aos pastores para que estendam as suas mãos. Eu pedi ao pastor Douglas para pregar o microfone e vir aqui à frente. E nós, pastores, vamos estender as mãos sobre essas pessoas que estão aqui agora. E nós vamos acompanhar a oração que o pastor Douglas vai fazer. Ele vai orar a Deus. Ele vai interceder diante do Deus libertador. Igreja, o Deus libertador está neste lugar.
e as correntes serão quebradas em nome de Jesus de Nazaré. Creia, igreja, confie, igreja, espere isso, igreja. Estenda a sua mão, igreja, junto com os pastores, na direção dessas pessoas aqui. Estenda a tua mão, igreja, e creia nisso. Vamos orar junto com o pastor Douglas agora. Aleluia, Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu és o Deus que um dia quebrou a cadeia da depressão na minha vida. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Nós Jesus, cremos no Seu poder, ó Deus. Nós cremos que espiritualmente cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo destruídos pelo poder do nome de Jesus. Os anjos de Deus estão neste lugar quebrando e desfazendo na autoridade do nome de Jesus toda prisão mental, toda obra das trevas, todo trabalho de umbanda, de quimbanda, de magia negra, toda obra satânica contra qualquer pessoa neste lugar. Nós anunciamos agora em nome de Jesus, repreendemos no nome de Jesus toda obra de Satanás contra qualquer vida nesse santuário agora. Declaramos a vitória do Senhor na vida do Teu povo, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, que quebra toda a cadeia, que nos dá acesso ao Pai. Diga comigo, eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Diga comigo, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que o Teu sangue me libertou nessa noite. Eu creio, Senhor, que as cadeias foram quebradas nessa noite. Eu sairei daqui hoje. Aleluia, sairei daqui eu hoje. sairei daqui hoje. Eu sairei daqui livre, 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 livre. em nome de Jesus. Em nome de Para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda o Rei. Aplauda o Rei.